Olá, eu sou Guilherme Valtenberg, editor sênior do Poder 360, e eu vou conversar agora com o deputado federal Alceu Moreira, que também é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, que por sua vez é quem faz a formulação política do MDB. Ele está concluindo um novo documento que visa orientar toda a ação do partido a partir de 2026. Vamos lá conversar com ele. Dia 22 de outubro, nós entregaremos um projeto que é O Brasil Precisa Pensar o Brasil. Quando nós fomos discutir essa questão, nós fizemos uma análise crítica do que é o Brasil que caminha pelas extremas, que é impossível provocar uma conversa de consenso. Quer dizer, eu não posso sentar na mesa para conversar contigo antes de definir teus defeitos. Isso não exclui as pessoas. Não é um debate que chama para fazer consenso de convergências. O MDB é, por natureza, um partido de centro, e centro em política não é ponto de partida. Centro em política é ponto de chegada. Tu cria um centro a ser atingido e tu traz as pessoas os mais diversos vértices para chegar no centro. Isso é compor consensos. Então, pré-estabelece o seguinte: para nós começar a conversar, fazendo política no MDB, vamos acertar que nós vamos conversar primeiro sobre o que concordamos. Podemos discutir a divergência, mas tem que ser depois. Não começaremos pelo ódio, pela raiva, pelo caminho estreito da discordância. Tá? Então esse é o pressuposto básico. Trazer a população para fazer o debate sobre aquilo que realmente interessa para a sociedade. Como será a escola dos meus filhos, num projeto do MDB? Como será a segurança da minha cidade, num projeto do MDB? Como será o equilíbrio fiscal, num projeto do MDB? Como é que nós vamos fazer de tal maneira que se faça uma reforma administrativa que não tenhamos nem o Estado mínimo nem o máximo, tenhamos o Estado necessário? Use-se a inteligência artificial, otimiza, trabalha a meritocracia, tá? Mas trabalhe o Estado rigorosamente o necessário para isso. Como se faz equilíbrio fiscal não permitindo que privilégios se transformem em direito, principalmente estabelecido por essa sociedade que se estabeleceu por gomos. Quem julga direito de juiz é juiz. Quem julga direito de promotor é promotor. Quem julga direito de engenheiro é engenheiro. Eles se autoprotegem e quem paga a conta nunca é consultado por isso. Nós queremos outro desenho. Então nós temos uma proposta de reforma administrativa e de equilíbrio fiscal que diz claramente, primeiro, desobstrui completamente a economia. Esses contenciosos obstrutivos que são de natureza ideológica. A nossa Constituição, em virtude do tempo em que ela foi feita e de uma represa que comprimia enormemente as liberdades, quando ela foi solta, a água andou por todos os lados. E as pessoas trataram das liberdades e do direito de não fazer aquilo que eles achavam errado. Colocaram, então, uma série de trancas. Hoje, uma portaria não permite que se explore petróleo na área oriental. O que é a portaria? Portaria é uma ordem do porteiro. Isso é a portaria. Tá? Este documento está empoderado pela questão ambiental. E a questão ambiental é um empecilho utilizado como ferramenta pelo capital externo para não permitir o nosso desenvolvimento. Então não anda a ferrogrão, que seria ótimo para nós, se põe um empecilho ambiental. E uma ONG internacional faz a narrativa que não permitir que isso aconteça. O IBAMA é uma autarquia, o presidente da República quer explorar petróleo, e ele diz, não pode explorar petróleo. E nós então pagamos 500 milhões de reais todos os dias por aquela plataforma, porque o IBAMA disse não. E qual é o argumento técnico? Então, o MDB estabelece claramente que nós queremos escrever um capítulo da Constituição que diga o que se pode fazer, não o que não se pode fazer. O que significa fazer legislação positiva, texto constitucional positivo. O que o nosso povo pode fazer no mundo competitivo, o que é liberado para fazer, tá? Não o que não pode fazer o tempo todo. Trabalhamos com isso tudo, mas trabalhamos segurança pública, e trabalhamos o conceito de segurança pública desde a prevenção de segurança lá na classe escolar. Como é que tu caracteriza o comportamento de uma criança para ela saber que está sendo abusada em casa ou não? Como tu estabelece para ela quais são os raciocínios que diz para ela como ela pode notar algum distúrbio que pode ser inseguro para ela
Isso tem que estar na sala de aula. Segurança é uma questão de instrução comportamental. As pessoas que aprendendo ao longo do tempo que eu tenho que fazer tudo para ser seguro. Se tu trabalha isso, tu reduz a quantidade de delinquente, porque tu põe na cabeça das pessoas conceitos de segurança pública. Então, nós trabalhamos esses textos, são 6, 7 eixos, depois eles são desdobrados. Dia 22, a gente entrega o documento da Fundação, que é formuladora de política, não é aplicadora de política. Uma fundação formula, pensa, raciocina, escreve, põe texto, número, põe a lógica de funcionamento dinâmico desse processo, diz como vai acontecer, mas deixa claro para a sociedade que se o MDB for o governo, ele fará sim na presidência da República, nos governos de Estado e nos municípios, independente do tamanho. O que fez o Michel Temer ter sucesso no governo quando chegou, com um ambiente político completamente adverso, é a ponte para o futuro. Não é, que é impossível uma pessoa sequer ir no mercado fazer compra sem uma relação das compras. Senão ele esquece ou compra o desnecessário. Como é que se governa um país sem projeto? Pois é. Eu queria focar um pouco, então, nos temas que são mais prementes no Brasil hoje, que é a questão fiscal. O que vocês pregam para a questão fiscal? Como reduzir o déficit e como continuar com o governo, com o Estado atuando no dia a dia? Como é que é a proposta do MDB? Bom, ela primeiro trabalha com despesas e receitas, tá? Então tem que tirar do nosso meio toda despesa desnecessária. Isso é, ter um Estado enxuto, como disse, nem o máximo, nem o mínimo, o necessário. Trabalhar no serviço público com aquilo que é importante integrar e com meritocracia. Usar a meritocracia como forma de medir a eficiência do trabalho. Então, a gente traz isso para o debate, mesmo que seja polêmico, nós queremos o trabalho público meritocrático. Então, nós vamos trabalhar com a redução da máquina. Exemplo, 30 anos atrás eu entrava num ministério e ouvia o barulho ensurdecedor das máquinas de escrever. Eles, para fazer aqueles contratos gigantescos, eles levavam 3, 4 meses. Veio o facsímile, logo depois veio tudo os mecanismos tecnológicos. Hoje o cidadão, com o canto do dedo domingo numa tela de um computador, ele faz aquele documento em fração de segundos. Mas a sala aquela continua com a luz acesa, cheia de gente. Alguma coisa está errada. Se a tecnologia resolveu tanta coisa, por que aquela sala não está escura? Por que ela continua cheia de gente lá? Lá tem gente desnecessária. Então o Estado tem que ser realmente ter reduzir as despesas em todos os setores. Ele precisa tirar o que é privilégio. Direito não é privilégio. Então ele enxuga todos os privilégios. E põe exemplos? Judiciário. O cidadão resolve no Conselho Judiciário que um juiz vai, porque trabalhou em 2 comarcas, não sei o quê, por isso aparece das férias, não sei o quê, auxílio, isso e aquilo, recebe 1 milhão no final do mês. Mas o salário máximo era X. Como é que ele recebe 1 milhão? De onde veio esse direito? Ele estabelece o direito que ele pensa que tem como privilégio, mas quem paga a conta é o contribuinte. Quem vai centralizar? Centralizar é a reforma administrativa, que o Pedro Paulo já fez o projeto, está aqui, e já, por si só, concordo perfeitamente. Ele seca os privilégios, porque ele estabelece regras absolutamente claras para que o orçamento público, que paga serviço público, remunere adequadamente o que é serviço, sem penduricários. Então a gente vai trabalhar isso no conceito. Do outro lado, nós temos que trabalhar a evolução da economia, e ele tem um princípio básico, é de confiança. Se o ambiente é corrupto, se o ambiente gera desconfiança, o empresário, o investidor, ele não senta com o governo para conversar, porque ele tem medo do risco de fazer negócio dessa forma. Hoje o Brasil não goza dessa palavra confiança. Se nós tivermos confiança com um projeto de país bem construído, nós só no agro que eu pertenço, nós colocamos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, R$1,5 trilhão de reais para a economia. 1,5 trilhão. Se colocar, desobstruir uma série de amarras que nós temos aqui, como a questão de logística, de transporte, energia e comunicação, nós facilmente, sem derrubar nenhuma árvore, dobramos isso. 3 trilhões. 3 trilhões. 3 trilhões de uma economia absolutamente jovem e com uma escala de produção perfeitamente previsível, atrai financiamento de qualquer lugar do mundo, para o que tu quiser.
desde que o ambiente seja são, curado do ponto de vista de gestão. Então, o governante tem que ter integridade sem adjetivos. Ele precisa gozar disso. Esta palavra confiança vai trazer para nós a condição de estabelecer os modelos de participação público-privada que darão toda a infraestrutura necessária para armazenamento, para rodovia, ferrovia, hidrovia em todos os lugares. A infraestrutura, na avaliação desse documento do MDB, é uma consequência da construção da confiança do empresário, e isso vem quase, eu vou usar um termo que não é mais correto, mas naturalmente, ele vem como uma consequência dessa construção. É esse o entendimento? Esse é o entendimento, com certeza. Sim. O senhor mencionou na questão fiscal, né, racionalizar os gastos sem o Estado enxuto, mas o Estado necessário, e mencionou a reforma tributária do Pedro Paulo como um texto orientador. Reforma administrativa. Desculpa. Reforma administrativa como um texto orientador para isso. Além disso, tem uma outra questão, que é a questão dos impostos. Para o MDB, como é que fica essa questão de aumento de impostos? O atual governo aumentou 32. Para vocês, o aumento de impostos também tem que fazer parte de uma reforma fiscal do país? Na verdade, nós temos impostos desnecessários, absolutamente desnecessários. Porque como nós não temos uma lógica de equilíbrio fiscal reduzindo a despesa pública, nós aumentamos a despesa pública porque quem governa tem na cabeça que o Estado tem que ser gigante, porque ele acha que o crescimento econômico se dá pelo gasto exagerado. Quer dizer, o próprio dinheiro do gasto e oxigenaria a economia, quando na verdade é um equívoco. A economia saudável nasce de uma coisa absolutamente equilibrada, que é capacidade produtiva e capacidade de consumo. No Brasil, nós temos uma Argentina que dorme e acorda entre 18 e 65 anos, que não produz o que devia produzir e que não consome o que devia consumir. Por quê? Porque as mãos não são capazes de fazer o que a cabeça não conhece. Nós não qualificamos nossa gente. Nós habituamos a inaugurar coisa e esquecemos de inaugurar gente. Quem toca a economia com a roda mais veloz é a capacidade de produzir e consumir. Quanto mais eu produzo, mais eu recebo, mais eu consumo. Isso gera a velocidade da economia. Então a economia não é uma prateleira cheia de números construída por um economista com lógica de cálculo. Economia nasce de gente. Gente que produz e consome. Então o que nós temos que fazer, na verdade, é ter um projeto de inclusão produtiva para o Brasil, que não apenas resolva o problema da educação como uma educação empreendedora no processo didático-pedagógico, mas também resolva o João, que está no Bolsa Família, e com 80 horas ele faz um curso de açougueiro. E ele deixa de ser do Bolsa Família para trabalhar no balcão de um açougue, trabalhando com a anatomia de um boi que ele faz em 40 horas e o treinamento no piso do próprio açougue. Ele vira essa pessoa. Então, incluir produtivamente as pessoas é um desenho micro-regional que tu faz as necessidades e vai qualificando as pessoas com suas peças de encaixe. É uma peça industrial do processo social. Tu coloca ele para ele executar esse processo. Não necessariamente isso tem que ser definitivo. Pode ser uma passagem para ele, uma ponte. O cara se faz um curso de 50 horas para gondolista de supermercado. Essa não é a função definitiva dele. Saber por que o feijão tem que estar lá no fundo, o bico de uma madeira e o chocolate tem que estar no caixa, por que tem que estar em cima, está embaixo, tem que estar no meio. Ele faz isso. O dono do supermercado, quando souber que ele é gondolista especial, paga mais para ele, porque ele chega trabalhando. Essa não é a função, mas o gondolista é absolutamente necessário no supermercado. Então nós temos que, na verdade, remodelar completamente a orientação profissional dos homens e mulheres do Brasil. Uma máxima. Se nós reunir 100 meninos e meninas entre 17 e 19 anos, em qualquer cidade do Brasil, e fizermos uma pergunta simples, o que tu vai fazer da vida? 95 responde, não sei. Que futuro tem um país que só responde, não sei? O que essa pessoa vai fazer com 19, com 20, com 22, 23, 35? Como ele vai? Ele não vai conseguir fazer isso. Não vai. Então, para resolver a economia, tem que resolver as pessoas. O caminho claro para o empreendedorismo e a dignidade. Tem uma série de processos, de crédito adequado, de orientação, uma série de coisas que devem ser feitas, são mecanismos multilaterais. Mas o eixo é fazer a inclusão produtiva para mobilizar a economia. Então, com confiança, com tudo que nós já temos no país, e talvez o exemplo mais claro para nós seja, o agro, há 40 anos atrás, quando andava um agricultor na rua de uma grande cidade, era motivo de chacota. Pelo jeito que ele vestia e falava.
Hoje, o que tem de melhor na tecnologia do mundo é absorvido por uma porteira de fazenda. Se esse povo teve capacidade de absorver essa transformação em 4 décadas, qualquer setor da sociedade pode ser absolutamente transformado. Não tem a história da favela que não pode mudar, não. Muda tudo como mudou em Medellín. Muda. Se tu tiver clareza do que fazer com a sociedade, tu vai mudar a sociedade em todos os lugares. Isso está previsto no projeto. Mais uma questão com relação ao fiscal, não sei se vocês chegaram nesse nível de detalhamento, mas existe um debate sobre o termo déficit primário. Pouquíssimos países usam isso. O que eles costumam usar é o percentual da dívida com relação ao PIB. Como é que o MDB entende? Pretende mudar essa questão do primário para dívida mesmo ou não? Porque o governo atual está fazendo um primário razoável, mas você vê a dívida está explodindo. É que, na verdade, esses dados que nós estamos utilizando como déficit primário, eles não são balizamento para a saúde econômica e financeira de um país. Esse é um corpo multifacetado que, para se compor, tem que botar uma série de outros ingredientes do processo. A relação dívida-PIB é muito mais completa que o déficit primário. Tá? Porque se tu tem... O Brasil tem uma dívida de 8 tri. É isto? Bom, é muito, é elevado. Sim. E se nós conseguimos qualificar essa massa e fazer essa roda dentada andar com mais velocidade, nosso produto interno bruto crescer X, a despesa relativa fica menor. Tá? Hoje, nós temos entre 100 milhões de pessoas aptas para o trabalho, tá? 59 estão no Bolsa Família. Nós, na verdade, temos 20 milhões de brasileiros ativos produzindo no país desse tamanho. É uma anomalia. Nós precisamos que 50% da população esteja ativamente no processo produtivo. Então, se ela for, nós vamos fazer crescer o PIB e, portanto, a dívida relativa será menor. Tá? Está absolutamente claro no documento, escrevemos. Quem estava junto conosco nesse debate era o Jucá, e depois tem vários outros economistas, especialistas, inclusive com meio acadêmico, que trabalharam conosco nesta linha para fazer. Isso tudo precisa de uma grande travessia. Nós temos hábitos de costumes do Brasil de que o Estado paternalista tem que dar tudo. Tá? E nós temos que sair do Bolsa Família e achar uma forma de fazer a pessoa se incluir produtivamente. Então, ele tem um prazo, uma regra clara para se incluir produtivamente. Então, o Estado tem que dar todo o provimento para que ele se inclua produtivamente, mas ele não tem o direito de dizer que não. Se tu não quer, tu está fora desse processo. Nós não vamos ficar financiando o tempo todo nessa condição, porque isso faz falta ao país nesse momento. Perfeito. Com relação à dívida de estados e municípios, como é que o MDB entende que ela deve ser tratada? Os estados e municípios têm uma capacidade de pagamento, principalmente porque nós acabamos esquecendo o princípio federativo. A rigor, a União, que arrecada o maior volume, e ela faz isso muito mais para concentrar poder político. Se ela não tivesse poder de pagamento, ela não tem esse tamanho de poder político. Por isso que ela não inverte a pirâmide, né? Pirâmide larga, contribuição pequena. Pirâmide estreita, contribuição grande. Porque ele quer ter poder político aqui. Isso é equilíbrio de poder, é um jeito de fazer o país. Tá? Não tem nada muito errado nisso, não. Desde que as políticas, mesmo que nasçam na República, elas façam de maneira complementar entre Estado e município. A União não faz nada em município nenhum, nem Estado nenhum. Quem pratica é lá na ponta, lá onde está o cidadão. Se ela for de forma complementar, ela fica muito mais barata e muito mais produtiva. Para que esse desenho aconteça, eu tenho que fazer com que o Estado e o município tenham saúde financeira. Equilibrar as contas dos estados e municípios tem que levar em consideração o modelo em que essa dívida foi tomada. Porque este modelo de endividamento não pode continuar. Eu posso refinanciar a dívida, mas o Estado tem que demonstrar no modelo que a gente constrói nesse processo um jeito de ficar de pé. Tá? Eu não posso financiar privilégio, não posso financiar políticas equivocadas, não posso fazer isso. Então, a gente tem que estabelecer no modelo de governança dos estados e municípios o jeito seguinte: eu te refinancio, mas tem que ser cumprido tais e tais e tais e tais metas para te poder atingir o equilíbrio financeiro daqui a uns anos e sair da aba do chapéu do governo. Certo. Então, assim, esses critérios vão ter a ver com corte de despesas, com melhora de indicadores de educação, por exemplo. Quais vão ser esses critérios? Principalmente governança. Muito mais governança. Muito menos metódico, específico, né? Mandatário.
e muito mais de governança, estabelecer modelo de governança que a sociedade realmente participe deste processo com pertencimento, capacidade de decisão, né? Nós não estamos fazendo isso por acaso, estamos fazendo esse sacrifício porque isso é necessário para ter o município ter saúde financeira daqui a uns anos. Isso fica claro para as pessoas. Se essa narrativa for bem feita, passada didaticamente, as pessoas compram isso para o processo. Agora, não há como fazer, como no meu estado do Rio Grande do Sul, ele não tem como remobilizar a célula produtora, tá? Porque o estado envelheceu, nós perdemos em 3 anos 700 mil pessoas entre 18 e 36 anos. Foram embora. Tá? Então é o seguinte, eu não tenho como tocar essa roda sem trazer, sem habilitar quem mora comigo, quem está no meu estado. Tem que fazer aproveitamento de velhos, de pessoas que sem qualificação profissional, tem que reaproveitar para modificar o que se chama de planta social. Tá? Então é o seguinte, o desenho de reequilíbrio econômico e financeiro de um estado e município está rigorosamente ligado à transversalidade do conteúdo social. A planta social é que diz qual é a sua capacidade de regeneração. Tá? Isso tem que ter uma análise. Isso são dados que hoje estão absolutamente disponíveis aqui. Tá? O Estado, a União tem condição de prover esse financiamento? Com certeza. Estabelecida a confiança, esse recurso internacional que hoje está financiado a quase a custo zero, volta para o país não com capital volátil, volta para programas dessa natureza para reequilibrar a economia do Estado, com um custo infinitamente menor. Eu não tenho dúvida que se ganhar um presidente da República com uma proposta bem clara, um projeto de país, a nossa taxa Selic, em pouco menos de 6 meses, sai de 15 e vai parar em 6, 5. Se ele adotar do projeto como nós estamos fazendo, e logo depois que eu entregar ele para o presidente Baleia Rossi, o Rossi abre o documento para discutir com a academia, com o setor industrial, com o setor empresarial, com o agro, vai discutir com os setores. Este documento aberto, ele permite a crítica. E esta crítica vai gerar um projeto de país. Muito mais do que um projeto do MDB, se abre para discutir um projeto de país, porque nós temos uma referência base. Se nós elegermos um presidente do país intelectualizado e com integridade sem adjetivo, o Brasil desembarca no primeiro mundo em 8 anos. No começo da nossa conversa, o senhor falou que é preciso reorganizar a questão orçamentária toda. Então, nesse processo, também inclui a desvinculação dos gastos ou ainda não? É muito complicado fazer desvinculação do ponto de vista econômico de um dia para o outro. Ela precisa de uma série de amarras com segurança no processo. A desvinculação de gastos hoje do governo, o que o governo tem que cumprir rigorosamente é estabelecer metas rígidas, absolutamente rígidas, com relação ao gasto público e com relação às estatais, que, na minha visão, grande parte delas não precisam existir mais. Tem que sair do cenário, nós temos que deixar que a economia privada trabalhe isso. Então, o MDB tem por concepção o seguinte, ele é liberal na economia, tá? E com profunda responsabilidade social. É impossível fazer uma economia saudável sem trazer as pessoas para a inclusão nesse processo produtivo. Mas, para fazer a inclusão, o Estado tem que estar presente para trazê-las. Tá? Trazendo elas para esse processo, nós vamos ter muito mais gente produzindo nesse novo país. Se nós tiver integridade, confiança, tá? E um governo que tenha tirocínio claro do que é a política internacional, um estadista, alguém que seja capaz de pensar a nossa relação multifacetada entre os países, além dos vínculos ideológicos. O que realmente é importante estrategicamente para o Brasil nos mais diversos setores do mundo. Quem poderia fazer isso? Hoje, nós temos gente no Brasil, no meio político, no meio empresarial, capaz de pensar esse país modelo, com essa capacidade produtiva jovem, pulsante, que se há alguém que pode dizer que tem direito ao futuro, é um país como o nosso. Porque qualquer governante no mundo inteiro que quiser pensar em segurança alimentar para os próximos 20 anos, tem que botar uma cadeira para o Brasil na mesa. Senão, o povo dele não sabe se come. Quem tem esse valor na mão não pode fazer isso de maneira triunfalista, voluntarista. Tem que fazer com absoluta previsibilidade. Trabalhar pesquisa, tecnologia e inovação, trazer as pessoas para pensar esse projeto estratégico e fazer desse valor estratégico da capacidade de produzir alimentos um grande selo verde para estar no Brasil inteiro com grandes vantagens da imagem ambiental. Além do diretor executivo, esse documento também vai servir de base para a atuação do legislativo do MDB? É bem provável que o que aconteça aqui acontece sempre. As pessoas não se unem por coisas, se unem por causa.
Cada vez que um partido se uniu, ele se uniu em torno de uma causa. O partido, quando desune, é porque ele tem interesses difusos por coisas. As coisas não unem, porque tem interesses absolutamente diversos de uma região para outra, de uma pessoa para outra. Enquanto a política for fulanizada, nós sempre pensamos que o bom governo foi o fulano que fez. Quando a política for um projeto político de um partido, um projeto de país, todos saberão por onde caminhar para encontrar o mesmo objetivo.